Aula de matemática, primeira série do ensino médio, segundo bimestre, funções. Bom, vamos iniciar a matéria de funções observando uma situação do dia a dia. Se um trem viaja a uma velocidade constante de 80 km por hora, como podemos calcular a distância percorrida em determinado tempo, em horas? Bom, aqui nós temos então duas grandezas. A distância em quilômetros está representado pela letra D. O tempo em horas está representado pela letra T. Então vamos analisar. Para percorrer 80 quilômetros de distância, você vai gastar 1 hora. Então 80 vezes 1. Para percorrer 160 quilômetros de distância, então você vai demorar 2 horas. 80 vezes 2. Para percorrer 240 quilômetros de distância, você vai demorar 3 horas. Então, 80 vezes 3. E assim por diante. Aqui nós percebemos uma função e uma lógica já, né? Que a distância é sempre igual a 80 multiplicado pelo tempo. Ou ainda, você pode representar dessa seguinte forma. A distância dividida pelo tempo é igual a 80. 240 dividido por 3 é igual a 80. 160 dividido por 2 é 80. E assim por diante. Aqui nós podemos dizer, então, que são grandezas diretamente proporcionais, pois, conforme aumenta o tempo, a distância vai aumentar na mesma proporção. E que o 80, que está sempre aparecendo ali no cálculo, que não muda, é a constante, que normalmente é representada pela letra K. Aqui, no caso, nós vamos representar com a letra K. Podemos representar a mesma situação com um gráfico. Então, vamos ver. Considerando a velocidade média constante do trem, vamos construir o gráfico. Aqui representa a relação f da distância igual a 80 vezes t, referente à distância em quilômetros, em função do tempo em horas. Então, aqui nós temos a função, a distância que o trem vai percorrer é igual a 80 vezes o tempo. Se você demorar 1 hora, você vai ter percorrido 80 quilômetros, 80 vezes 1. Se você passar 2 horas viajando, então você vai ter percorrido 160, 80 vezes 2. E se você tiver passado 3 horas viajando, a mesma velocidade, lembrando, né? Hipoteticamente está sempre a 80 km por hora. Você vai ter percorrido 240 quilômetros. Como ficaria o gráfico? O gráfico vai ficar dessa forma. Então, nós temos aqui na horizontal, nós temos o eixo T em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Na vertical, nós temos o eixo da distância em quilômetros. Então, em 1 hora, percorreu 80 quilômetros. Aqui, 80 quilômetros. Segunda hora de viagem, terminou a segunda hora, você percorreu 160. Completou a terceira hora, 240. É um gráfico crescente, a reta inicia no zero, porque tempo zero, velocidade distância zero. E então, continuando, essa é a representação do gráfico da função. Podemos também observar nessa situação a taxa de variação de uma função. O que é a taxa de variação? A taxa de variação é a razão, ou seja, a divisão, né? Está aqui na forma fracionária, a razão entre a variação do eixo y, delta y, e a variação do x, delta x. Não se assuste. O que é essa variação aqui? O que é esse número delta x? Nada mais é do que delta y. O ponto mais alto subtraído
do ponto mais baixo aqui, ó, em cada intervalo. Então, vamos observar aqui no primeiro intervalo de baixo. O que está de amarelo é o y, referente a y, e o que está de verde, referente a x. Então, nós temos que a variação de y aqui em cima é 80 menos 1. Então, 80. E a variação de x? 1 menos 0, que daí 1. Entenderam? Então, variação é isso. É a diferença entre, no caso no y, o ponto mais alto menos o mais baixo. E no x é o segundo ponto menos o primeiro. x2 menos x1. Aqui é a mesma coisa. 160 menos 80 e 2 menos 1. E aqui também, 240 menos 160 e a variação do x, 3 menos 2. Ó. Aqui, 3 menos 2, essa distância. Ok? Vamos ver na resolução do exercício. Então, aqui nós temos um exemplo. Quer dizer, um exemplo não, uma resolução, né? Do primeiro, calculando a variação, a taxa de variação do mais alto aqui, ó, do de cima. Do gráfico, no caso, vamos pegar parte por parte. Então, vamos pegar a parte de cima primeiro. Qual é a taxa de variação? Então, nós temos 240, ponto mais alto, tá aqui, 240, menos 160, esse pontinho, 160. Quanto que deu? 80. E aqui embaixo é a variação do x, ó, 3 menos 2, que é igual a 1. Então, a variação é 80. A variação, ela é representada pela letra A, porque é o coeficiente angular. Então, vejam que o coeficiente angular é igual à constante, no caso, né? Porque tanto a constante é 80, quanto o coeficiente angular. Só muda de nome. O próximo intervalo, o que nós temos no próximo? Nós temos esse próximo triângulo. Então, nós temos 160 menos 80, acompanha aqui no quadrinho, ó, 160 menos 80, y. No x, 2 menos 1, que dá 1. 80 dividido por 1, 80. Coeficiente angular, 80. Taxa de variação e ainda assim é a constante também. E por último, no espaço aqui de baixo, mesma coisa. 80, ó, 80 menos o zero, porque já está embaixo. O x nós temos 1 menos 0, que dá 1. Então, 80 dividido por 1, 80. Ok? Essa é assim que você calcula a taxa de variação em um gráfico de funções. Você faz a divisão das distâncias do delta y pelo delta x. Então, aqui nós temos os 3 cálculos feitos em um gráfico só. Ali eu tinha feito um passo a passo. No caderno do aluno vai ter um exercício para vocês calcularem a taxa de variação da função. Vocês vão fazer como está aqui, nesse exercício. Ó, está representado pela letra A porque é coeficiente angular. Então, o coeficiente angular é 240 menos 160, que dá 80. E embaixo, no x aqui, ó, 3 menos 2, que dá 1, 80 dividido por 1, 80. E assim por diante, é o cálculo que eu acabei de explicar, 1 por 1. E agora vocês vão, então, resolver as questões 1 a 5 do caderno do aluno do segundo bimestre, que está na página 9 a 12. Qualquer dúvida me chama. Até a próxima aula.